paz de Cristo, queridos. Tem um texto interessante em 1 Samuel capítulo 30 e que pode ser utilizado para uma palavra voltada para os casais nesse tempo de relacionamentos conjugais tão difíceis. Olha que interessante o que diz 1 Samuel capítulo 30, versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Trava aí. Vou ler de novo. Tá. Pronunciei errado aqui a palavra. Jezreelita. Atenção. Espera aí. Jezreelita. É ri, não é ri. Jezreelita. Vamos lá. Atenção. Vídeo 3, take 2. Foi! A paz de Deus, queridos. Eu queria refletir com vocês sobre um texto em 1 Samuel capítulo 30, um texto interessante que fala e que nos transmite uma mensagem para casais nesses tempos difíceis, de tantos conflitos conjugais que se vê por aí. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 30 de 1 Samuel. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. Esse texto está situado dentro de um contexto histórico muito complicado para Davi. Davi ainda está naquela fase de fuga, foragido, fugindo de Saul e do seu exército. E nesse empenho, nessa luta para fugir daquele que queria dar cabo da sua vida, Davi vai fazer aliança com os filisteus. Os filisteus era o povo que naquele momento estava em clima de guerra com Israel, atacando suas fronteiras e tomando algumas cidades, enfim, era o grande inimigo de Israel naqueles dias. E diga-se de passagem, os filisteus, belicamente falando, eram superiores a Israel em relação às armas e enfim. E naqueles dias, Davi faz uma aliança estranha com os filisteus. Davi faz uma aliança inexplicável. Os textos não explicam o porquê dessa aliança de Davi com os filisteus contra Israel, seu próprio povo. E ele está entre os filisteus, e ele está se preparando para mais uma campanha, ou a primeira campanha em que ele estaria envolvido, enganjado na luta contra os israelitas. E num dado momento, os príncipes filisteus discordam com aquele que era o príncipe que chefiava as 5 cidades filistias. Os príncipes, numa reunião, discordam que Davi vá com eles e faça parte do exército contra Israel. Eles estão desconfiados, estão preocupados e levantaram a hipótese, inclusive, de Davi, no meio da guerra, se voltar contra eles a favor de Israel. E nesse momento, nesse interim, enquanto Davi está com os filisteus, os familiares de Davi e daqueles seus companheiros militantes que caminhavam com ele, Davi tinha um pequeno exército com ele, de homens que se afiliaram a ele, se identificaram com ele e que estavam agora caminhando com ele nessa fuga de Saul. Então Davi ele vai na direção do acampamento dos filisteus e deixa a sua família e a família dos seus companheiros em Ziclague. E enquanto Davi está junto com os filisteus, distante de Ziclague, distante das suas famílias, Davi e seus guerreiros, distante de suas famílias, as famílias deles são atacadas e saqueadas pelos amalequitas. Os amalequitas eles não matam as crianças e as mulheres, eles simplesmente sequestram, pilham todos os bens, levam as mulheres e levam as crianças. E quando Davi, com a sua milícia, com seus guerreiros, voltam para Ziclague, eles se deparam com esse quadro terrível.
esse quadro extremamente angustiante. Não havia ninguém lá. E houve uma crise tremenda, inclusive os soldados de Davi, os guerreiros de Davi ficaram revoltados, queriam apedrejar Davi, porque culpavam Davi pela perda da família. Houve pranto, houve choro, e eu fico imaginando guerreiros da estirpe, guerreiros do nível dos guerreiros de Davi, chorando como criança por causa da perda dos filhos e das esposas. E o texto diz que Davi também perdeu suas duas esposas, as duas foram sequestradas pelos amalequitas. Eu queria levar esse texto para o lado conjugal e falar com vocês, falar para todos nós, fazer algumas reflexões para todos nós sobre esse abandono, que muitas das vezes não é um abandono físico, mas um abandono de alma. Porque pode ser que alguém diga que não sai de casa, que não vive uma vida alienada fisicamente, viajando o tempo todo, envolvido no trabalho o tempo todo. Pode ser que você seja uma esposa, a senhora seja uma esposa presente fisicamente, pode ser que o senhor seja um esposo presente fisicamente. Mas a gente sabe que a presença física ainda não é o principal, a presença física ainda não é a garantia de uma manutenção de saúde conjugal. Nós precisamos também da presença de alma, a presença afetiva, a presença emocional. Porque o corpo só não se expressa com toda a qualidade, a riqueza que o ser humano carece e precisa dentro de uma dinâmica relacional. Muitas das vezes o corpo está ali, mas a alma está distante. Muitas das vezes o corpo está na cama, mas a cabeça está fora do quarto, em outro lugar. Então, assim como Davi estava ausente da sua casa, ausente das suas esposas, muitas esposas podem estar ausentes dos seus maridos emocionalmente, psicologicamente, afetivamente falando. Muitos maridos podem estar ausentes das suas esposas afetivamente, psicologicamente falando. E essa ausência emocional, essa ausência afetiva, ela se manifesta no casamento por vários motivos. Pode haver, por exemplo, ressentimento. E quando há ressentimento, a gente acaba ficando frio e ausente psicologicamente. Começamos a nos relacionar de forma simplesmente superficial, fria, e deixamos de colocar na mesa da relação nosso coração, nossos sentimentos, nossa alma. Falamos com o cônjuge somente o trivial, o superficial. Isso é uma ausência de alma, uma ausência afetiva. Talvez a ausência afetiva dentro de casa, você já não faz mais carinho, não faz mais carícias, não tem mais o manifestar dos teus sentimentos, do seu afeto dentro da vida conjugal, por questões pessoais suas, por questão de doenças emocionais, uma depressão, quem sabe, enfim, um transtorno qualquer, e isso debilitou você e você não consegue mais manifestar alegria, prazer, não consegue mais manifestar teus sentimentos. E por conta disso está ausente psicologicamente, ausente emocionalmente. Quem sabe você é uma pessoa ausente por conta da internet, da televisão. O seu corpo está na sala, mas a sua cabeça está conectada com a virtualidade e você se desconectou do mundo relacional dentro da sua casa e a sua esposa não te tem mais. O smartphone se apoderou de você, a internet se apoderou de você, a televisão se apoderou de você, o seu corpo está lá, mas a sua mente, sua alma, que é o principal, não está. Ou quem sabe você é ausente fisicamente mesmo, a sua vida muito atarefada, muito cheia de atividades e programas, tirou você da presença da tua esposa, do teu esposo, vocês não saem mais, não têm mais tempo um para o outro. E a ausência, o perigo da ausência é que às vezes a pessoa começa a se acostumar a viver sem você. E quando a pessoa se acostuma a viver sem você, quando você tenta voltar, você já não tem mais espaço na vida daquela pessoa. O outro perigo da ausência é que uma terceira pessoa pode entrar. Aonde tem vaga, aonde tem lacunas, pode haver preenchimentos. E quem sabe o seu marido vem sentindo a sua falta e já tem alguém rondando e percebendo a ausência
da sua vida em relação à vida dele. Cuidado com as ausências, cuidado com esses distanciamentos. Quem sabe você precisa rever um pouco a sua vida, seu tempo, sua cabeça, olhar um pouco mais para o seu cônjuge e se aproximar dele, não só de corpo, mas também com a alma e com os sentimentos, com as emoções, se aproximar dele com a sua fala, com o diálogo, com a conversa direta, olho no olho, porque a ausência, uma das marcas mais dolorosas da ausência, é a sensação de desprezo. Quando nós nos tornamos ausentes em relação ao outro, um dos sentimentos que perpassa a vida do outro é essa sensação de ausência, de desprezo, melhor dizendo. Essa sensação de que está sendo tratado de forma desprezível, e encadeado com isso vem o sentimento de baixa autoestima por causa da rejeição. Todas as pessoas que manifestam falta de tempo para a outra acabam construindo na outra um sentimento ruim de rejeição. E a rejeição é a desgraça da vida humana, é o inferno da alma, já dizia um grande teólogo e pregador. Que Deus nos guarde das nossas ausências, no nome de Jesus. Amém.